Pronto, agora sim. Acabou a abobrinha, não pode mais falar quando fica tudo registrado. Enfim, os advogados podem usar tudo contra nós, que eles fazem tudo contra a gente. Ah, chegou a Jéssica. Enfim, então vamos nós. Agora a gente vai dar um salto no tempo e antes de começar a falar especificamente da escola, eu queria aproveitar esse início para falar algumas coisas, algumas impressões sobre a sociedade brasileira até o século XIX. Então, vamos lá. O Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo do Brasil, que é uma das melhores coisas que já foram publicadas até hoje, ele nos fala que a sociedade brasileira e o Brasil, enquanto nação, ele vai se formar no momento em que o homem português coloca o pezinho na areia. E digo pezinho porque, como eu falei na última aula, eles eram pequenininhos naquela época mesmo, né? Eles eram baixinhos e pequenininhos. Então eles botaram aquele pezinho minúsculo na areia da Bahia, e todo mundo sabe que ninguém resiste à Bahia. Botou o pé na Bahia, virou baiano imediatamente. Já fica baiano sentadinho com preguiça. Passaram 3 dias para lavar a caravela, porque estavam pegando o sol. Enfim, na hora que os portugueses botaram o pezinho aqui no Brasil, eles já não eram mais portugueses, eles eram brasileiros. E os povos dos índios também não eram mais indígenas, eles já eram brasileiros. Era esta coisa que se fundiu aqui no Brasil, né? Mais do que uma fusão étnica, é uma fusão de culturas. E por algum motivo, aqueles silvícolas desnudos e aqueles portugueses que não eram tão silvícolas assim, pelo menos achavam que não eram, eles por algum motivo criaram um vínculo impressionante. É claro que a gente não está falando aqui da figura de Pedro Álvares Cabral e daqueles que, ligados à corte, né, ligados às classes dominantes, pegaram as malas no dia seguinte e foram embora porque não aguentavam morar aqui nesse buraco cheio de mosquito, aquelas ilhas de peito caído, tudo pelada, coisa horrorosa, e voltaram todos para a sua terra para viverem lá aos seus expêndios junto com a corte. E deixaram aqui aquele português que lá na corte já não era lá aquelas Brastemps, né? Era aquele português de, quando muito, classe média baixa, né? Aquele português do povo, de baixíssima escolarização, e que via aqui nessa terra a possibilidade de uma ascensão social e de prestígio que ele não teria como ter na Europa, especialmente naquele momento de transição entre a medievalidade e a modernidade, em que os lugares das pessoas na sociedade eram muito bem marcados e eram praticamente delimitados. Se você não fosse nobre, não fosse clero, você não era nada. Entendeu? Porque a burguesia vivia numa situação de desconforto, né? Porque eles não tinham um lugar para se estabelecer naquela sociedade. Então é esse povo desnaturado e descerebrado que veio para cá. Entendeu? E talvez por isso, inexplicavelmente, cria um vínculo de parceria com essa gente que aqui estava, de forma que, na geração seguinte, que se formou nessa fusão, já não se percebiam mais nem tão indígenas, nem tão portugueses, já se percebia uma coisa que não era nem lá, nem cá, era típica daqui. Isso é muito importante para nós, porque esse processo não vai se dar com os demais segmentos das colônias portuguesas. Então, as colônias portuguesas na África e na Ásia, sobretudo na Ásia, porque na Ásia não houve nenhum tipo de fusão, né? As colônias portuguesas na Ásia permaneceram na sua condição de separação, mas na África, apesar de ter havido muita miscigenação cultural, apesar de ter havido muita confluência, é óbvio, da cultura portuguesa sobre os africanos, o povo africano permaneceu africano. Entendeu? Você tem claramente a figura dos negros africanos, biotipicamente, né, etnicamente, e os poucos brancos que vivem na África se destacam claramente. Entendeu? Até sofrem preconceito, porque são brancos demais, aqueles que conseguem ficar brancos na África, mas sofrem preconceito. Aqui no Brasil isso não se deu. Na verdade, o que vai se dar no Brasil é uma coisa de tal sorte que o português e o indígena, muito rapidamente, não se percebiam mais, porque eles já eram a fusão étnica.
Entendeu? O grosso da população que vivia no Brasil já era essa mistureba de etnias indígenas, e a promiscuidade do homem branco, que é o branco não, o português não é muito branco não, desse homem português, fez com que as próprias etnias indígenas, que até então eram muito fechadas, entendeu? Os índios não se visitavam muito entre as tribos, a promiscuidade dos brancos provocou essa promiscuidade entre os indígenas. Então, as próprias etnias indígenas elas vão sofrer uma transformação a partir desse momento. Por que isso é fundamental? Porque é isso que vai propriamente criar uma identidade para este país que, desde sempre, fundaria uma nação independentemente de Portugal. Então, muito antes do Brasil ser tratado como um país independente e ser reconhecido como independente da matriz da Europa, o brasileiro já se percebia uma coisa independente. E esse sentimento de certa coisa independente, uma coisa indefinida, que não cabia muito bem lá, mas que era confortável para eles aqui no Brasil, vai criar um sentimento de nação. Porque é justamente esse sentimento que os torna conscientes de que pertencem a um grupo que é característico e próprio daquele espaço. Essa nação brasileira que se funde, desde o momento que toma consciência disso, passa a desenvolver movimentos de resistência a Portugal. Movimentos de resistência que não se dariam propriamente através da guerra ou de conflitos muito diretos, porque essa nação desenvolveria, a partir dos indígenas, outras formas de resistência, talvez até muito piores. Né? A nação brasileira não vai à guerra, ela mata na unha ali. Tá, vou fazer sim, vai esperando o que eu vou fazer. Ou ainda está esperando? Vai esperar muito, hein? Porque eu só vou fazer quando eu quiser. Não adianta mandar, porque eu não, se mandar, aí que eu não faço mesmo. Entendeu? Então, essa coisa que é própria de nós brasileiros, entendeu? É o que vai se manifestar desde sempre numa forma de transformar a colônia portuguesa em um objeto externo, exógeno. Entendeu? Aquele homem português que vinha para cá sempre foi o objeto do ridículo. Entendeu? Ele era tratado como um indivíduo patético, aquele que todo mundo fazia de tudo para poder burlar e roubar. Ele já era, portanto, visto como um intruso sobre o qual nós engendraríamos as mais variadas artes para torná-lo um sujeito sob o nosso jugo. Isso, reparem, vai fazer parte da nossa identidade enquanto nação. Isso está lá. Darcy Ribeiro define muito bem isso, entendeu? Que no entorno dessa ninguémdade que é o próprio do brasileiro, né? Porque o brasileiro ninguém sabe definir muito bem o que é nessa ninguémdade de ser indefinido que nós forjamos o sentimento de união e de nação. Repara que o brasileiro é uma coisa. A gente fala mal de todo mundo, mas se alguém de fora fala mal da gente, o bicho vai pegar, entendeu? Porque os piores inimigos vão se unir para fazer aqui não, entendeu? Então a gente primeiro mata o outro, depois a gente vai se matar internamente. Mas a gente tem essa coisa de preservar esse grupo, porque originariamente nós já éramos um grupo que vivia à margem. Reparem que isso é no Brasil colônia. Isso vai acabar no século XIX. Mas no Brasil colônia havia muito isso. Uma das formas de resistência mais evidentes é muito pouco decantada. Porque as pessoas falam do santinho do pau oco, falam de uma série de outros instrumentos de resistência que o brasileiro utilizava na época para burlar o fisco, para burlar o poder da colônia. Mas a resistência maior não era essa. A resistência maior estava na língua. Não sei se todos sabem, o Brasil só vai adotar o português como idioma não nacional, como idioma formal, a partir do século XVIII. Até o século XVII não se falava português no Brasil. Ora, claro que não. O português representava, até mesmo para esse homem branco vindo da Europa, uma língua de dominação. Entendeu? Porque a língua que ele falava em Portugal, reparem que o português que veio para cá,
ele veio preponderantemente do sul de Portugal, não é? Ou então do norte, bem já das regiões mais agrícolas, onde hoje em dia tem a Galícia, na Espanha. Então, esses extremos de Portugal sempre foram os extremos dos feudos tratados como rebutalho. Eles eram pescadores, eles eram pessoas humildes e, portanto, tinham dialetos. E sim, Portugal é menor do que o estado do Rio de Janeiro, mas é cheio de dialetos. A gente não percebe não, mas eles sabem cada dialeto que cada um deles fala. Os dialetos que eram falados nesses extremos em Portugal, obviamente, foram totalmente atropelados no século XVI, quando se formaliza o português de Lisboa como sendo o português do reino português, da nação portuguesa. Ora, então reparem, esses portugueses que já eram tratados feito o pobre cocô do cavalo do bandido, nem a própria língua tiveram reconhecidas no processo de construção do reino português. Ora, quando eles vieram para cá, eles encontraram indígenas com os quais criaram vínculos fortes, muito fortes, porque esses homens brancos eles vão se amaziar com as indígenas e se tornam parentes dos índios, entendeu? Eles passam a ter uma relação parental com esses índios, uma coisa que também não é francamente divulgada na sociedade, mas havia essa relação próxima entre eles. E, obviamente, ele vai adotar a língua dos indígenas como a sua própria língua. Ora, então, o que interessava ao homem português no contato com os indígenas? Ele queria, na verdade, ter uma rede de colaboração de nativos com os quais ele pudesse contar como trabalhadores, mateiros, e que pudessem ser aqueles que os levariam para ganhar mais terras. Entendeu? Se eles conseguissem ter parcerias com os indígenas, eles tinham, obviamente, o território das etnias indígenas. Então, a língua falada no Brasil era uma espécie de portunhol. O portunhol, todo mundo sabe que é essa mistura do português com o espanhol, com que nós, brasileiros e latinos, nos comunicamos uns com os outros. Então, imagine, por exemplo, um portunhol formado por várias línguas indígenas faladas no Brasil. Quando a gente fala do tupi-guarani, o que é o tupi? O tupi não é uma língua só. O tupi é um tronco de várias línguas faladas por diferentes etnias indígenas, que são próximas entre eles, entendeu? Próximas como o português e o espanhol. Então, a gente acha que o tupi é uma língua, mas não é. Na verdade, o tupi reflete uma língua que se derivou como uma língua comum a todas, e com os quais todos os indígenas do tronco tupi poderiam se comunicar. Havia também os indígenas do interior indo para o centro-oeste, chegando, portanto, no Paraguai, na Bolívia, que eram os do tronco guarani. Entendeu? Então você vai ter uma grande língua geral com o tronco tupi, uma língua geral do tronco guarani, e eram essas línguas gerais que se constituíram as línguas da nação brasileira. Quer dizer, o Brasil é uma nação que se constitui a partir desta língua. Uma língua que, do ponto de vista da ciência da linguagem, seria um crioulo. O que é um crioulo? O crioulo é exatamente essas línguas de aproximação que acontecem quando você, por exemplo, tem um forte contato de um determinado tipo de idioma, normalmente de comércio, com línguas faladas localmente. Então, por exemplo, a maioria dos países que são da comunidade de falantes do português e que são herdeiros, ex-colônias de Portugal, têm como língua primária no seu país o crioulo, que para nós é dificílimo de compreender, porque ele é uma corruptela da gramática do português, é uma redução da gramática do português, justamente que foi derivada de quê? Dessas línguas de aproximação entre o povo local e os comerciantes e as pessoas que faziam comércio e usavam os portos dessas nações como locais. Então, as línguas gerais eram esse crioulo. O que o crioulo tem que nos interessa? Ora, o crioulo tem o fato de que ele é uma língua que se formou a partir do desejo das pessoas falantes de línguas diferentes construírem uma relação de interação. Entendeu? Então, todo crioulo
vai acontecer no momento em que você tem o desejo de, sobretudo, né, populações ribeirinhas ou à beira da costa, que têm contato frequente com outras línguas, falantes de outras línguas, né, que vêm para fazer comércio aqui. Então, há um desejo da comunidade local de estabelecer comunicação com aqueles com os quais deseja comercializar. Então, o crioulo tem essa característica de existir a partir de um povo que, em princípio, traz consigo o desejo de interagir, de ir no encontro do outro. Então, reparem que esse é um traço interessante, porque como essa nação ela se forma ao mesmo tempo em que se formam essas línguas gerais, reparem que você tem uma nação cuja língua nacional reflete o desejo de um povo que interage, entendeu? Que não é avesso à possibilidade de criar pontes com outros pares de outras línguas e de outras culturas. Isso é curioso, porque esse traço que está nas gerais, aqui nas línguas gerais faladas no Brasil, ele é, na realidade, herança do português medieval. Porque a língua portuguesa, na sua Constituição, vocês nem imaginem que o português é uma língua antiga, não. Viu? O português, assim como as outras línguas neolatinas, são muito jovens. E das línguas neolatinas, o português é uma das mais jovens de todas. Quando o Brasil foi descoberto, o português ainda não estava consolidado, ainda estava por se consolidar e se separar de vez do espanhol. Ora, esse português que estava em formação, ele tinha por característica o quê? Ora, o que o português reflete? O português foi desenvolvido desde a Idade Antiga até a Idade Moderna. Durante esse período todo, você tinha várias línguas celtas que eram utilizadas na Península Ibérica, que viviam em contato com o grego, porque os gregos faziam comércio com Portugal o tempo todo, porque era daqui que eles iam buscar a azeitona para fazer azeite, entendeu? Depois, eles também faziam comércio com os cartagineses que falavam árabe, que falavam persa. Então, reparem, esse povo, originariamente, é um povo aberto às culturas. Ele já era cosmopolita muito antes de ser. Entendeu? Então, quando o português ele começa a tomar corpo, o povo vai dizer, o povo mais do lado de cá, dizer, o português é uma derivação do latim. Mentira. Entendeu? O latim tem muita influência sobre o português, sim. Mas a alma dessa língua só se permitiu colonizar pelo latim porque, na verdade, originariamente, muito antes dos romanos chegarem, já era uma língua de transição, uma língua de encontros. Quando esse homem português vem para o Brasil, no século XVI, ele traz para cá não o português que se tornaria o idioma do reino em Portugal no século XVI, a Idade Moderna. Ele traz para cá o português deste período de transição. É por isso que para ele não foi nenhum espanto pegar e construir-se um sujeito linguístico das línguas gerais. Entendeu? Essa é a nossa origem. Entendeu? A gente pode falar, mas isso é uma origem linguística. Não, isso é uma origem de caráter, de índole. Porque essa propriedade linguística das gerais, ela não se formou por um movimento estritamente linguístico, ela se formou porque eu tinha uma cultura que regia essa língua e que, consequente, proporcionou esse encontro entre as línguas. Tá? Pois bem, essa língua das gerais e esse povo rebelde e de traços indígenas, ele permaneceria no Brasil e permanece até os dias de hoje, porém, com uma característica muito, muito singular. Por quê? Sabe a história do cachorro vira-lata? Que é um excelente cão de caça, mas é sempre o vira-lata. Ele é um excelente dono de casa, ele toma conta da sua casa melhor que qualquer cachorro, entendeu? Ele é capaz de dar a vida dele para proteger o dono que alimenta ele. Então, mas é um vira-lata. O povo é vira-lata, entendeu? Agora não, porque o vira-lata virou moda, né? Tem até o vira-lata que vai virar raça no pedigree, o chamado vira-lata caramelo, que é a coqueluche nacional. Todo mundo quer ter um caramelinho daquele, talvez porque ele seja a cara do lobo-guará. Então deve ser alguma coisa assim. Mas, na prática, nós somos iguaizinhos. Quem é o brasileiro? O brasileiro, à luz da cultura judaico-cristã, é o filho do pecado. Entendeu? É a própria contravenção carnal.
onde já se viu esse português sem vergonha se amaziar com aquela índia vagabunda que nem roupa usa, entendeu? E viver sem casar. Entendeu? Só por puro interesse. Não podia dar certo, nunca deu o quê? Deu esse sujeitinho dito brasileiro de cabeça chata, chechelento, tirando meleco o dia inteiro do nariz. Só pode ser isso que prende. Então, a nossa identidade, primariamente, preserva o pecado original. Isso talvez seja a conclusão que o Darcy Ribeiro traz nesse livro do Povo do Brasil mais relevante, porque isso está no nosso sangue até os dias de hoje. Não é só o fato de termos sido colonizados, não, porque outros povos foram colonizados e não herdaram o pecado, entendeu? O povo que herdou o pecado fomos nós, entendeu? Que até hoje nos comparamos à imperfeição à imagem do outro do lado de fora. Tudo que é do lado de fora é melhor, porque não veio do pecado, entendeu? Então a gente continua até hoje se casando, frequentando a igreja, mas não adianta, porque o pecado foi instituído, entendeu? Nem que se crucificasse toda a população brasileira, a gente ia conseguir redimir a nossa sociedade desse pecado, porque era muito pecado. E olha, o português era muito pecador. Entendeu? Ou que homem arisco, não podia ver uma índia que entrava logo no cio, a Índia, por sua vez, adorava os pintos portugueses, devia ter açúcar ali, acho que eram diabéticos, não sei o que era. Eu sei que era uma pecação o dia inteiro. Mas Sena, brasileirinho nascendo. Fala, mas para algumas tribos brasileiras também era normal você permitir a procriação de guerreiros de outras tribos. Né? Logo, depois eles matavam e comiam. Eu não sei o que aconteceu com os portugueses, que eles não quiseram matar não, e comer, não. Foi esperto, comia antes. E assim, mas o que se diz também é que os portugueses também adoravam as índias, não só as índias adoravam os portugueses. Né? Não, elas adoravam porque eles eram loucos pelas índias, não podiam ver, entendeu? O problema é esse. Na verdade, foram eles que foram atrás das índias, não foram as índias que foram atrás deles, não. Eles é que não podem ver. Depois as índias morreram de ciúme, porque quando os negros chegaram da África, os portugueses enlouqueceram, entendeu? Aí não queriam mais saber das índias, só queriam saber das negras. Quem tem a negra? Aí já ia correndo atrás. Até hoje, os portugueses estão famosos na Europa porque não podem ver uma negra que entra no cio imediatamente. Agora, essa presença dos negros, ela vai ter um papel importantíssimo para essa sociedade, essa nação que nascera. Por quê? Ora, acontece que os negros estavam se lixando para o tal do pecado inicial, entendeu? Porque os negros chegaram aqui, ninguém perguntou se eles queriam vir, ninguém perguntou se eles estavam felizes, e eles desprezavam solenemente aquela gente toda. Quanto mais eles eram escravizados, quanto mais eles apanhavam, mais eles desprezavam os portugueses, porque eles não podiam admitir que aquelas pessoas pudessem ter tão envergonhadas de si próprias. Os negros jamais abaixaram a cabeça para a cultura dos brancos aqui no Brasil. E isso fez com que uma cultura tão forte, dentro da senzala, se tornasse hegemônica no país inteiro. Entendeu? Porque lá os portugueses conseguiram encontrar uma força que eles não viam em volta. Lá eles não eram pecadores, lá eles eram gente normal, como outra qualquer. Entendeu? Então, existem relatos no Brasil de que toda a maledicência que se fazia contra os africanos acabava ao entardecer, porque à noite iam todos para as festas na senzala. Entendeu? Todos, porque era lá que acontecia. Lá havia felicidade, lá não havia culpa, lá havia, portanto, uma cultura legítima e honesta. Essa cultura viria a prevalecer no país. Certo? Pelo menos no país que, no litoral do Rio de Janeiro até o norte, teria a presença massiva dos negros no país. Entendeu? No país que foi feito e colonizado pelos portugueses que vieram no século XVIII, ou seja, de São Paulo para o interior, para a terra da Erlinda, já vamos ter um outro traço. A gente já vai ter uma culturação um tanto ou quanto diferente.
Tá? E no Brasil do Sul, naturalmente, é outra história, é muito mais recente. Outra coisa. Mas aqui, na corte do Rio de Janeiro, indo para todo o Nordeste, a cultura que prevalece é a negra. A gente vai ter ritos, a gente vai ter práticas da cultura europeia, a gente vai ter lembranças do folclore, dos indígenas, mas não vamos ver no cotidiano, na maneira das pessoas se organizarem, o que prevalece é a cultura negra. Entendeu? E isso é curiosíssimo, né? Dava um estudo assim maravilhoso. Como é que pode esses sujeitos, que nem gente eram, né? Eles eram tratados como coisas, eles tinham atestado de compra e venda, não tinham certidão de nascimento. Desta situação de miserabilidade, eles viriam a se tornar a própria célula da cultura nacional. Entendeu? Não mudou muito o pecado na cabeça das pessoas. Entendeu? Porque aí sim a gente vai começar a ter duas nações completamente distintas. A gente tem uma nação que de frente se identifica com as práticas dessa cultura negra que está em todos os lugares no Rio de Janeiro, na cidade, no meio da rua, em tudo você vai encontrar os negros, mas nas situações de formalidade apaga tudo e vamos fingir que somos brancos. Entendeu? Então você vai ter dois Brasis a partir dessa constatação. O Brasil, que é o Brasil do cotidiano, o Brasil que fala o português oral, que é herança desses processos culturais, e você vai ter o Brasil da formalidade, aquele que quer ser tudo, menos o Brasil da oralidade. Porque esse Brasil da oralidade é a marca do que eles não querem ser. É a marca do pecado. Entendeu? Então, isso está na cabecinha do molequinho que chega na escola. Entendeu? Ele vai chegar ou com a marca da culpa ou ele vai ser a própria culpa. Mas que isso vai chegar com ele na escola de alguma maneira, vai. Tá? Então vamos chegar ao Brasil, que vai ter pela primeira vez o primeiro confronto com a sua profunda miserabilidade. Um belo dia, Dom João VI pegou sua mãe completamente doida, botou toda a família inteira dentro daqueles barquinhos e vieram todos ter nessa terra estranha chamada Brasil. Sim, porque era melhor viver aqui nesta porcaria do que perder a coroa para Napoleão. Então vamos para aquele leixo lá, daquele lado de lá. Ai, que lugar insuportável. Dizem que os mosquitos são deste tamanho e que um dia ainda iam inspirar Santos Dumont a inventar o avião. De tão grandes que são os mosquitos. E vieram todos para cá. Ao chegarem aqui, ficaram horrorizados. Eles jamais poderiam imaginar que este lugar pudesse ser tão terrivelmente incivilizado, insalubre, quente, horroroso e negro. Porque no Rio de Janeiro do século XIX, a maioria da população era negra. A gente nem se dá conta disso. A gente sempre achava que, como os negros eram escravos, eles sempre eram em um número menor do que aqueles que os escravizavam, mas não eram. Não eram. Há relatos, um dos textos que eu vou colocar para vocês lerem, há relatos de pesquisadores da época, né, que mostram uma cidade em que raramente se falava português nas ruas e não se via brancos, só se via negros. Só se via negros e mulatos. Só se via um país que não tinha nada a ver com a colônia portuguesa. Havia um outro país que já era um país independente há muito tempo, só que ninguém o via. Bom, o que vai acontecer, todo mundo sabe, é que a vinda da corte portuguesa para o Brasil começou não a inventar esse país hipócrita que nós temos, mas a referendá-lo. Porque a corte começa a construir aqui no Brasil as marcas de uma cultura imperialista, né, uma cultura, digamos assim, europeia, que viria a ser o objeto do orgulho das pessoas. Nossa, agora a gente tem um rei. Nossa, agora a gente tem uma coroa, a gente tem um castelo. Mesmo que continuassem vivendo nas tendas no meio da rua, na senzala, na miséria total. Mas o Brasil começa a querer ser e parecer um pedacinho da Europa. Certo? Pois bem, esse apanhado inicial nos mostra
exatamente o caminho que o país viria a tomar quando ele se torna independente de Portugal. E ele começa, portanto, a construir institucionalmente as bases de uma nação que queria ser independente e autônoma. Certo? Então, chegamos aos 22 de abril a 22 de abril, não, aos 7 de setembro de 822, e o Brasil ficou independente. Tá? No período de Pedro I, muito pouco a gente pode dizer que o Brasil tenha avançado, porque foi um processo meio que, assim, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Ah, Jesus, e agora o que eu faço? Então ninguém sabia o que fazer com esse país, o país ficou uma fase meio complicada, foi se consolidando nesse sentido. Pedro I teve um papel importante, não do ponto de vista político, etc., mas ele teve um papel importante porque ele criou a imagem de um imperador que, apesar de português, era muito popular. Então ele conseguiu puxar para si o povo, entendeu? O povo vou aderir a essa nação desse imperador porque ele tem cara de brasileiro, ele gosta de comer as mulheres no meio do caminho, ele gosta de uma cachaça, ele come um bolinho, come uns bolinhos de vez em quando conosco, então ele deve ser boa gente. E aí isso conseguiu fazer com que o país, naquele momento de crise, se armasse em torno de si mesmo. Tá? Reparem que se hoje já seria complicado para o país se ele passar por aquele processo... Está falhando. O meu microfone está falhando? Tá, não sei se é não, só não mim. tá, não. É o da Lloyd que deve estar. A conexão da Lloyd A não tua deve. internet não deve estar boa. Deve ser, pode ser. Vou tentar. Mas eu vou falar mais devagar. Como se eu... se eu fizer devagar, eu vou dormir. Você sabe que se eu falar devagar, eu perco o fio da meada e durmo. Então, dá uma eu pensei que era para todos, mas deve ser o meu. Não, aqui tá tranquilo, perfeito. Eu não perdi nada do que ele falou. Ouvindo tudo. Perfeito, eu não perdi nada. Esse é o tom que veio de São Paulo. Na Como verdade, que é? Você está falando que eu vim de São Paulo, né? O meu sotaque é de São Paulo, não é, professor? Não é, não. São Paulo, é São Paulo de Piracicaba. Meu pai era baiano, meu pai é baiano, filho de baiano. Meu pai era filho de português com negra. Tá? Esse era meu pai, era baiano, tá? Mas você foi criado em Campo Grande, ficou com sotaque de Campo Grande. O que eu posso fazer? E a minha mãe era filha de índio com alemão. Mas o que vale é o nível cultural que a gente vive. Se a gente vive aí, eu tenho uns sotaques estranhos, que eu vivi em São Paulo também algum tempo da minha vida, na época da ditadura. Meu pai foi se esconder em Mirassol. Então, eu também tenho, se eu esquecer de vez em quando, eu falo uns porta, eu falo uns negócios meio esquisitos. Bem interior, né? Interior, exatamente. Eu nasci ouvindo a Moda da Pinga, que cantava a Moda da Pinga no rádio, era muito engraçado. Mas, enfim, então chegamos a esse processo, e aí vamos rapidamente passar para o Pedro I, que eu não quero falar muito dele, vamos chegar no Pedro II. Tá? Pedro II foi uma das pessoas mais importantes, umas figuras mais importantes para esse país, né, do ponto de vista da consolidação, não só do Estado, mas da consolidação da nossa sociedade como um todo. O que Pedro II era? Pedro II de brasileiro não tinha nada, entendeu? Ele nasceu aqui, ele foi criadinho aqui, mas ele era muito imperador, entendeu? Ele era muito da família real, aquele povo assim europeu. Então ele vivia lá estudando, ele era um estudioso, ele era um homem das ciências. E por conta disso, ele vai mostrar, ele vai trazer para o Brasil exatamente essa academia. Entendeu? Pedro II vai formar no Brasil uma cultura de cientistas. Ele vai formar escolas, ele vai criar a escola pública, ele vai inventar o Pedro II, ele vai pioneiramente, ele era um humanista, né? Pioneiramente ele vai criar duas das escolas que até hoje são referência na educação especial, que são o INES, né? O Instituto Nacional de Educação de Surdos, e o Instituto Benjamin Constant, que é para cegos. Não ficam próximos, aqui quem não é do Rio, né, eles ficam tanto quanto distantes um do outro, mas reparem bem, estamos falando do século XIX, entendeu? Então, em pleno século XIX, você vai ter um imperador que tinha o cuidado de apresentar uma instituição enorme, inteiramente destinada aos deficientes.
mas levou muito tempo para assinar a Lei Áurea. Teve que sair do país para assinar. Repare que até os surdos e os cegos tinham mais privilégio nesse Brasil do que os pobres dos negros que não eram surdos e não eram cegos. Entendeu? Interessante isso, né? Ou seja, Mas os surdos a e cegos humanidade eram do da Estado... nobreza. Hã? Eles eram da nobreza. Quem? O neto o neto do Pedro II era surdo. Então, tinham interesse que eles Exato, não fossem sabia desse alfabetizados. Os filhos detalhe. da nobreza, eles É. começaram a ter um entendimento, e muito influenciado pela França também, que já estava educando por uma questão de herança. Mas veja bem, Não era bondade, não. ainda assim é revolucionário, Lodge, porque entre a nobreza, crianças com deficiências são invisíveis. Entendeu? Porque na cultura dos europeus, os nobres não podem ser deficientes, em hipótese alguma. Entendeu? Porque na cultura A depender da judaico-cristã... deficiência, né? Porque se é uma deficiência bonitinha, pode. Não pode. Nem se for bonitinha pode, porque a deficiência é vista na cultura judaico-cristã como um pecado, como uma punição. Então, como eles têm muito essa coisa de que eles são entronados e são tornados nobres pelas mãos da igreja, né? Então a presença de uma figura deficiente pode macular a casta inteira. Entendeu? Então eles eram todos invisíveis, eram mantidos nos calabouços, assim, tipo, longe do público. Então o fato do Pedro II assumir isso e tornar isso público já era uma vanguarda da vanguarda da vanguarda. Hoje em dia, obviamente, as pessoas não fazem mais isso. Eu acredito, né? Quero crer que não, porque eu não conheço nenhum filho de nobre hoje em dia que tenha deficiência. Mas, enfim, quero crer que não bote a criancinha na congelador, nem deem para o pajem doutor Jairinho criar, que também tem uma forma de eliminar as pessoas assim, né? Quem votar para doutor Jairinho? Que sujeito... Doutor Jairinho, para quem é de fora, é um vereador... Bem da família, o cara da família. Quem? O Jairinho, pela família, pelos bons costumes, ele se elegeu. Sim, foi eleito, foi eleito nas igrejas. Ele era do Comitê de Ética da Câmara dos Vereadores. Bom, em casa ele matava as criancinhas, mas isso é um detalhe. Misericórdia. A gente é tão exigente, né? Um homem já tem uma vida pública tão ilibada, você ainda fica exigindo que ele em casa não mate as criancinhas. Que maldade, hein? Lorde, você é muito perversa, você devia ter vergonha de tanta perversidade. Mas, enfim, Pedro II vai desenhar na cabeça dele que, se ele criasse algumas coisas monumentais, alguns monumentos públicos, ele já estaria provocando a introdução do Brasil entre as populações, entre as nações desenvolvidas. Certo? Não está certo. Porque, na verdade, os monumentos não mudaram absolutamente nada. Ele fazia só o movimento criou o Pedro II, criou isso, criou aquilo, criou o Jardim Botânico, criou o IGHB, que é o Instituto Geográfico Histórico do Brasil, criou um monte de institutos que são próprios do mundo da ciência, né? Mas não os destinou ao povo. Porque o povo mesmo, a grande maioria do povo negro, nem pensar. Imagina. Eu tive uma aluna que defendeu esse ano uma tese, no final do ano passado, uma dissertação, que falava justamente hoje como é a vida do estudante negro no Colégio Pedro II. Hoje. Entendeu? Todos os mecanismos de banimento que são empregados para colocar aqueles alunos no lugar deles. Então, na realidade, o fato de você ter aberto os monumentos no século XIX veio atender à cultura acadêmico-científica, que é uma coisa interessante, que se você pegar qualquer relato histórico-científico sobre a contribuição do Pedro II, todas as sociedades acadêmico-científicas o aplaudem. Porque, na verdade, para o mundo das ciências, ele foi um mecenas, ele conseguiu fazer milagres, ele conseguiu criar uma universidade enorme, que foi a UFRJ. Ele conseguiu fazer com que os sujeitos da ciência tivessem um espaço garantido no país. Não era mais necessário ir para a Europa para nos formarmos. Eu já tinha uma universidade para formar aqui, sob bases europeias. Entendeu?
Ou seja, ao invés de eu pegar uma elite intelectualizada e transferir para estudar na Europa, eu trouxe as instituições europeias para cá, para as mesmas elites estudarem. Não vai haver qualquer tipo de alteração no status quo de ninguém na sociedade. Aquele povo todo que no século XIX já horrorizara a Dom João VI quando ele chegou aqui, continuou na mesma condição, sem tirar nem pôr. E aí, caminhamos um pouco mais e chegamos em 1889, e o povo, revoltado, porque não tinha mais negro para poder escravizar e manter a economia, deram um pé na bunda do Pedro II e inventaram a República. Sai fora, velho barbudo, nojento, seu nojento com essa filha horrorosa. Essa mulher muito feia, por isso que ela assinou essa lei áurea maldita que está matando todo mundo de fome. Bota essa gente para fora daqui. E sumiram com a coroa, sumiram com a corte toda, foi todo mundo banido, dane-se. Agora criamos a República, certo? E aí a gente tem assim, a República é a própria representação da ditadura militar. Outro dia eu vi um rapaz falando isso, que a ditadura militar teve por origem a Primeira República, porque era tudo igual. Meu filho, olha, eu vou lhe dar uma notícia que você vai ficar passado. É claro que a Primeira República foi um movimento capitaneado pelas Forças Armadas, é claro, mas eles, tal como na ditadura de 64, foram um puro pé de bucha de canhão, entendeu? Porque, na verdade, por trás deles, a gente ia ter aquela elite intelectualizada que havia sido formada no Pedro II. A República Brasileira, quando colocou lá na bandeira ordem e progresso, ela não colocou aquilo porque eles eram organizados e queriam o progresso do país. Eles botaram aquilo porque representavam a cultura acadêmico-científico positivista que os colocaram lá. Entendeu? Por isso é que a República se orgulharia de falar para o povo que tudo que eles faziam era baseado em princípios científicos. Gente, é horrível falar isso, que parece que a gente está ouvindo as coisas todas de novo. Mas é tudo pela ciência, inclusive a alfabetização sob bases científicas. Não havia MEC ainda, mas assim que inventaram o análogo do MEC, também dava um curso para os professores alfabetizarem a alfabetização científica. Entendeu? Ora, e a ciência estava em tudo quanto é canto. A ciência dizia, por exemplo, que o grande mal deste país residia no fato de que toda aquela miscigenação que havia criado a nação desde o século XVI era a derrota nacional. Porque miscigenação, mistureba, ou seja, fornicação entre pares de outras etnias, provoca a degenerescência da espécie. Esse país não funciona porque esse bando de mulato, caboclo, cafuso, é um bando de gente preguiçosa, que não quer nada, tem em si uma indolência que vem da sua própria biologia. Coisa podre, horrorosa, entendeu? Pois bem, e houve muita propaganda, viu, para isso acontecer. Essa propaganda veio das artes. A literatura realista, dita naturalista, ela ganhou peso enorme. A literatura do século XIX, entre o século XIX e o século XX, tem pérolas como Sertões, que vão passar páginas e páginas descrevendo os tipinhos degenerescentes de todo o interior deste país. E ele vai mostrar, por exemplo, que o sertanejo, o nordestino, é uma porcaria mesmo, com aquela cabeça chata, é um homem feio. Ele descreve este homem, que é a própria síntese do homem nacional, da nação brasileira, ele o descreve como uma aberração. E esse foi o pior efeito que a República traria para o povo brasileiro até os dias de hoje. Entendeu? Porque até então, o brasileiro carregava consigo a culpa de ser o filho do pecado. Depois ele carregava a culpa de ser meio estranho, sujo, fedorento. Assim, lá vem o rei, ai, sai da frente que o rei faz cocô na cabeça da gente. Saia todo mundo correndo, porque ele fazia mesmo cocô. Vem cá, hoje quero cagar em você.
estou com vontade de cagar em você. Pega ele, eu vou cagar nele. E cagava em cima das pessoas e ia embora. Quando um cagava e andava. Pedro II era muito escatológico, era uma coisa impressionante. Mas agora não. Agora era a prova. Cientificamente, nós somos um povo que não presta para porcaria nenhuma. Onde se conclui que a primeira grande meta e a grande política da República Velha era vamos embranquecer esse país. Não é? Então, a política, o higienismo, ele se impregna em todas as ações, em todas as políticas do poder público, a fim de fazer com que o Estado pudesse inibir a promiscuidade da população, pudesse ir retirando do espaço público e da visibilidade aqueles que não tinham traços do homem europeu e pudessem inventar um país que pudesse sair daquela miséria que se via tudo quanto é canto. E saíram limpando as ruas, saíram fazendo mil coisas, criando projetos pilotos para que as cidades pudessem ter aquilo que se fez no século XVI, criando as cidades urbanas, né? Ou seja, as cidades que romperiam com as mazelas do medievalismo, fez-se no Brasil. Então vamos urbanizar o Rio de Janeiro, vamos levar o trem até o subúrbio para que os subúrbios possam ser urbanizados. E, de fato, fizeram isso. Para os higiênicos. Porque os não higiênicos e os negros foram segregados até as últimas circunstâncias. Ao final da abolição, né, ao final da escravidão, não se deu emprego aos negros. Já que querem ser livres, vivam. Não tinha emprego. Entendeu? Até porque eram analfabetos, né? Eles eram proibidos de ir para as escolas, não iam para a escola porque não quiseram, porque havia lei que impedia que os negros fossem alfabetizados. Quem alfabetizasse um negro podia ser preso como contraventor. Olha bem a cabeça das pessoas. Então, quando se dá a escravidão, o fim da escravidão, o que lhes restaria? Nada. A indigência, o trabalho doméstico, né? Podiam pelo menos ter onde morar e comer, e mais nada. E moravam nos guetos, os guetos que estavam próximos, ali no Estácio, moravam no centro, eram guetos, entendeu? Aqueles guetos estavam no projeto de urbanização. Portanto, ali eles não podiam ficar. E é o que fazem essas populações que, desde a chegada de Dom João, viviam nas ruas, foram varridos para as favelas. Espaços em que o Estado não entrava, até porque não tinha dinheiro para entrar, entendeu? Então você vai criar um país urbano, um país com cidades com requintes europeus, como era o centro do Rio de Janeiro, né, que se tornou uma cidade linda, parecia até que você estava andando no Champs-Élysées, em Paris, ali na Rio Branco, e, ao mesmo tempo, um entorno totalmente empobrecido, um entorno de favela para tudo quanto é canto, em que a malária matava todo mundo, morria-se de tifo, de difteria, e o detalhe, os planos de sanitarismo não chegavam lá. Entendeu? Vacinava-se a população das cidades, a dos guetos não, porque eles não existiam. É condição para que o Estado lhe acolha numa política pública que o Estado reconheça que você existe. Se o Estado diz que você não existe, ele passa por você com a política pública, nem te dá vaga, não te dá vacina, não dá nada. Pois bem, esses são os dois Brasis que se formam do século XIX para cá. Um deles se vestiu de Brasil civilizado e higiênico. E é esse que a gente habita. O outro deles permaneceu na mesma condição do brasileiro do século XVI. O que eles não sabiam e com o que eles não contavam é que aquele povo do século XVI, que estavam lá nos guetos, eram os mesmos que resistiam. Entendeu? E resistiram. A duras penas. Construíram a sua própria cultura e até hoje empurram a cultura nacional. Não é? Então, tudo que a gente tem, por exemplo, de característico da produção de arte e de cultura popular do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, não deriva do asfalto, deriva da favela. Está lá na escola de samba. Agora a escola de samba ficou muito urbanizada, eles já trocaram, virou funk. O funk é de terreno, é de raiz.
Entendeu? Como a Anitta agora já está muito sofisticada, eles estão inventando outra coisa também, porque essa coisa de ficar muito ficou muito certinho, não presta, então já troco. Institucionalizou, eu troco. Esse somos nós. Porque, tal como nos séculos anteriores, na hora da festa, fecha a casa e vão para a senzala, o Brasil hoje em dia é a mesma coisa. Na hora da felicidade, o povo vai em busca da favela. Mesmo que você não suba o morro, você resgata a cultura da favela, porque a cultura da favela é a sua própria. Você não tem que se esconder por trás dos livros, por trás da coisa de ser educado, fino, culto e europeu. Não, você lá pode ser quem você é. E quem chegar ali vai, não quer nem saber se você tem educação, se não tem, se bebe, se não bebe. Porque não tem, vai, pode vir. Entendeu? É isso que caracteriza o Brasil hoje em dia e desde o século XIX. O fato de existirem dois. Certo? Pois bem, mas, apesar de tudo, a gente construiu, a partir do século XIX, a famosa escola imaginária. A escola imaginária é um conceito de professora Lilian do Vale, professora da UERJ, foi do nosso programa durante muitos anos, depois ela deixou o programa, foi para o outro programa, agora ela está no outro programa, não sei onde é que ela está, mas ele é um pouco complicado, sabe? Ela briga um pouco com as pessoas, aí as pessoas se livram dela. Mas o que ela tem de complicado, ela tem de brilhante. Esse livro dela, chamado A Escola Imaginária, é uma das coisas mais belas que eu já li na minha vida. Tanto que eu, sempre que posso, eu retomo e eu releio isso. O que é a Escola Imaginária? É a Escola da República. Entendeu? É essa instituição inventada por esse movimento republicano desde a Primeira República, que era muito mais um aparelho higienista do que propriamente um centro de formação humana. Formação humana não era no sentido que nós temos hoje, né, no sentido de formar um indivíduo na sua integridade, dando a ele autonomia e reforçando a sua identidade. Não era isso. Entendeu? A ideia de educação, essa educação da escola imaginária, era uma educação que pudesse construir, a partir de um ideal de aluno, trazido do iluminismo, pudesse informar duas coisas. Primeiro, um país que de uma geração para outra fosse paulatinamente deixando para trás a sua memória de cultura colonizada e de cachorro vira-lata. E, em segundo lugar, pudesse ir burilando essa pessoa a fim de que ele pudesse dar sustentação ao projeto de desenvolvimento do país. Portanto, essa escola não surge como, por exemplo, surgiram as escolas na Europa, no sentido de edificar as pessoas e torná-las dignas de si próprias, etc. Não, essa escola tem fins estritamente utilitários. Ela existe para formar para o trabalho. E, de saída, você tinha que embranquecer a pessoa, porque o trabalho é um espaço de gente branca, não é um espaço de gente negra. Entendeu? Então, essa escola higienista, ela cria a cultura da escola brasileira. Entendeu? A gente não tem, antes disso, você não tinha nenhuma assim, conceito do que viria a ser a escola, porque até então, a escola no Brasil, ela era ou isoladamente voltada para um grupo pequeno de pessoas, não era uma política nacional, digamos assim, ou ela era um incentivo dos jesuítas, né, dos religiosos, no sentido de provocar a evangelização dos indígenas. Tá? Esse traço nos interessa muito também, tá? Porque, veja bem, essa escola, ela é um aparelho do Estado, a escola republicana. Ela é um aparelho para formar as pessoas ao modo como o Estado vê, fortemente influenciado pelo cientificismo positivista e fortemente influenciado pelo poder econômico. Certo? Não se esqueçam, não tem mais escravo. Eu tenho que formar mão de obra para esse país o mais depressa possível. Certo? Então, esses são os pilares da educação brasileira. Educação para o trabalho e educação para o progresso da nação. O progresso da nação significa o seu embranquecimento. Essa escola funcionou, viu? Durante muito tempo ela funcionou. Por quê? Porque ela só era restrita, só era destinada aos indivíduos que estavam do lado de baixo, não estavam na favela.
Entendeu? Todo mundo que estava do lado de baixo era justamente aquelas pessoas que queriam se vestir de branco europeu. Entendeu? Eram os envergonhados, aqueles que não queriam ser propriamente brasileiros. Ah, mas veja bem, o século XIX é marcado pelo romantismo e os movimentos nacionalistas. Sim, claro. Só que os movimentos nacionalistas no Brasil, não se esqueçam, eles eram românticos. Não era um movimento nacionalista pela nação que se dava a ver. Era nacionalismo pela nação que eu desejava ter, branca, europeia e culta. Entendeu? Então, não era um nacionalista que ia ver o índio na sua condição real. Não, era uma nacionalista que via um índio forte, malhado, cheio de pudores europeus, que nunca tinha encostado minha mãozinha na Ceci. Ceci falava, vai rolar um beijinho hoje? Não, Ceci, dó depois que nós nos casarmos. Que índio é esse que não pegava até Ceci? Ah, que é isso? Esse índio não pertencia à cultura nacional, entendeu? Ou então ele era meio gay, né? Ele gostava mesmo era do capataz da história, mas aí isso já era demais para o século XIX colocar. Então o Zé de Alencar censurou-se, não vou falar isso, deixa eu enganar a Ceci até o final. Enganou até o final, deu um beijinho lá, foi embora correndo, nunca mais voltou. Mas enfim, então, esse nacionalismo que tem por trás de si esse brasileiro idealizado, tinha a escola como um instrumento que funcionava. Reparem bem, mesmo para esse brasileiro que ia para essa escola, ela não era uma escola verdadeira, era uma imaginária, porque esse brasileiro ele não se tornava brasileiro na escola. Ele queria ser um tipo de brasileiro a partir da escola, mas ele não era. Você não tem como pegar um brasileiro e botar ele branco, louro, de olho azul, porque ele não vai ser nunca. Entendeu? A gente não tem esse biotipo. Mas a escola nos enganou. Ela funcionou bem até 1972. Porque um dia, um doido, varrido, deixou passar a LDB 5692 de 72. Entendeu? Até hoje a gente não consegue entender como é que os militares deixaram passar aquela lei. Diziam, olha, a escola é para todos. Não pode, você pode reprovar quem você quiser, mas ele vai voltar no dia seguinte. Entendeu? Você pode reprovar 20 vezes, mas ele vai voltar 20 vezes para você. Entendeu? E você que se vire, tem que me amar. Pois bem, no dia que essas pessoas botaram o pé na escola, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Porque essas pessoas não tinham ideia do que estavam fazendo ali. Porque elas não queriam ir para a escola. Não pensem que, vou para a escola. Não, eles foram empurrados, porque ninguém... Meu Deus, o que eu vou fazer ali? Entendeu? Ninguém na família daquelas pessoas nunca tinha posto o pé dentro da escola e eram felizes. Essa coisa de dizer que pobre é feliz, não, o pobre era feliz. Entendeu? Porque ele buscava a felicidade naquilo que ele tinha. Portanto, ele chegou na escola e falou assim, gente, agora querem fazer o que comigo aqui dentro, mas eu não quero ser essa pessoa patética que passa o dia inteiro sentado escrevendo essa porra. Isso é uma vida desesperadora. Eu não vou sobreviver a isso. O pai desta criança falava assim, escuta aqui, você passou a manhã inteira naquela escola, não fez porra nenhuma, passou o tempo lá sentado escrevendo, agora tu vai trabalhar comigo. Que história é essa? Eu, hein? Quero vagabundo aqui dentro. Olha o incentivo. Entendeu? Mas isso é um choque de cultura. E a escola não sabia o que fazia com eles. Vocês sabem que eu vivi isso, né? Em 1971, eu estava cursando o primeiro ano ginasial no Colégio Visconde de Cairu. No final de 1971, eu fui informado que eu não estaria mais na turma 103, acho que era 103 ou 102, uma coisa assim. Eu, a partir do ano seguinte, estava na turma 600 e alguma coisa. Assim, eu disse, que coisa, né? Eu fui promovido de 100 para 600, deve ser muito bom isso, né? Porque mudou o processo no meio do caminho. Vocês não têm noção do que aquilo foi. Na minha escola, não, porque, reparem, os alunos que estavam comigo, eles já estavam num processo daquilo. Agora, as minhas professoras da escola primária, todas se aposentaram,
porque na cabeça delas era um absurdo elas saírem da casa delas com o seu Opala 0 km que elas tinham comprado com aquele seu enorme salário de professora primária, com os seus saltos desta altura, o seu cabelo que dava voltas e voltas, que nos anos 60 tinha um cabelo que vinha até aqui em cima, Marge Simpson, aquela cabelo enorme, de joias da cabeça aos pés para dar aula para a classe média, e de repente aquela gentalha fedorenta, horrorosa, burra, que dizia na cara dela que não queria estudar. Elas se aposentaram todas. Não ficou uma. Só as mais novas que foram obrigadas a ficar, porque não podiam se aposentar, e queriam se suicidar todo santo dia, porque não sabiam o que fazer naquela escola. Então, a escola virou o caos. Entendeu? Imagina 2 países completamente diferentes, com objetivos diferentes, com culturas diferentes, colocados no mesmo espaço, sem que houvesse nenhum único período de transição. Nem aos professores foi dito como ensinar naquela escola, nem aos alunos foi dito o que eles iam fazer naquela escola. Que não se esqueça, já falamos isso aqui anteriormente, escola é futuro. Em que futuro, na vida daquelas crianças, aquela escola ia entrar? Sim, porque até então, toda a vida deles fora feita e organizada num mundo sem escola. Aquelas crianças não conseguiam ver um mundo em que houvesse escola. Entendeu? Televisão naquela época, naquelas pessoas, não existia. A televisão era caríssima. Entendeu? Então, quem tinha televisão era a classe média, que conseguia ver as maravilhas do homem chegando na Lua. Quando conseguia ver, aquele povo não conseguia ver nada, nada. Entendeu? Eu não estou falando das pessoas que estão na favela próximas, eu estou falando da pessoa que mora lá em cima, entendeu? Que é o primeiro que desaba quando tem chuva, é o próprio, entendeu? E é ele Professor, que se tornou no um grande desafio. No interior do Mato Grosso do Sul, nessa época, eu estava no 2º ano. Você vivenciou isso? Passa do 2º ano A para o 2º ano B, para o 2º ano C? E aí eu tinha isso na escola, eu não entendia nada. Por que eu tinha que passar do 2º ano A para o 2º B, para o 2º C? E eu não tinha isso, não. A minha família morava lá no interior do Mato Grosso do Sul. A gente era uma casa de madeira, chão batido, e meu pai plantava, era com o meu avô que tinha uma chácara, mas a gente vivia todas essas coisas que você está falando. A gente tinha casa própria, mas a gente não eu vim ouvir falar de TV quando eu tinha 13 anos, 4 anos depois disso. 75 que eu vim conhecer TV. Mas, Linda, eu acho que a tua experiência ainda é um pouco diferente da experiência do sujeito da favela. Entendeu? Porque, apesar de serem pobres e humildes, vocês saíam reconhecidos como pessoas. Entendeu? O povo da favela era invisível naquela época. Entendeu? Não tinha nada, você não tinha um posto de saúde, você não tinha uma escola, não tinha nada. O Estado os desprezava solenemente. Então, essa ausência total de visibilidade acabava se tornando uma coisa assim, era impossível para aquelas pessoas perceberem-se saindo daquele sistema. Entendeu? Eu nunca vou me esquecer, uma vez eu estava chegando numa escola para dar aula, em 1979. Era uma escola pública lá, a Escola Rio Grande do Norte, a primeira escola que eu dei aula. E quando eu estava chegando na escola, ela ficava numa praça, né, na Praça Rio Grande do Norte, vinha um garotinho com o pai. Assim, gente muito humilde. Essa escola ficava no Senador Augusto de Vasconcelos. Na época era uma região muito rural, assim, tinha muita chácara, muita... que vende hortaliça, não sei o nome dessa coisa. Eu acho que é chácara mesmo, né, que chama. Pomar não é. Enfim, eu não sou muito... É uma horta, né? Aqui é uma horta. Tinha muita horta, é isso mesmo. Tinha que ser no Mato Grosso lá da horta. Aí o garotinho falou assim, pai, eu acho que é o ano que vem eu vou estudar aqui. E o pai falou assim, não, meu filho, isso não é para você não. Isso aí é para gente riquinha. Você vai trabalhar com o papai, você vai aprender comigo. Mas ele não falou aquilo, ele falou aquilo com carinho, como quem diz, não, quem vai me educar sou eu, no trabalho da horta.
na nossa cultura, entendeu? E eu, na época, falei, meu Deus, que estranho, mas ele vai ter que ir para a escola, porque agora é obrigado. E aí eu não me perguntei o que vai acontecer quando essa criança entrar na escola. Entendeu? Porque, reparem bem, o fato dele entrar na escola levava para a sua própria família a condição de indigência que a família tinha. E aí você passou a ter uma relação de estranhamento que passa da escola para os pais, uma coisa interessantíssima. O fato é que ainda hoje a gente não conseguiu superar esses 2 países que vão à escola. Entendeu? A gente continua tendo uma escola para brancos que se tornarão sujeitos da cultura letrada europeia. E a gente continua tendo o aluno que é pária, que mesmo morando na Barra, ele tem a cultura desse aluno da favela. Entendeu? Com uma diferença significativa. Aí a gente tem que tirar o chapéu para algumas pessoas que nessa cidade do Rio de Janeiro fizeram história. Alguns deles a gente nem se dá conta. Um sujeito chamado Joãozinho 30. Por que Joãozinho 30 é importante? Porque Joãozinho 30 chegou na televisão e falou assim, olha só, quem gosta de pobre miserável é rico, pobre gosta de luxo. E aí ele começou a mostrar que na cultura do pobre é possível ter luxo. Foi aí que os pobres tomaram consciência de que o que move a economia do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, são eles. Não é? O que tem, de fato, de orgulho nacional no Rio de Janeiro não é aquela cultura que a escola privilegia, é a cultura que a favela traz. E isso vai ao longo, depois de vários e vários anos de uma escolarização que botava a identidade e o trabalho individual à frente do próprio ensino-aprendizagem, né, vai criar uma população que passou a se orgulhar, não da miséria, mas da sua cultura. Entendeu? Então, é óbvio que ninguém quer continuar vivendo nas condições insalubres se você continuar morando ali. Mas uma coisa é você se envergonhar de onde mora e se envergonhar de quem você é. Agora, a coisa é, eu vou melhorar onde eu moro, mas eu vou continuar sendo quem eu sou. Entendeu? E isso, para nós hoje que somos professores, é a morte. Não é? Porque esse aluno se recusa peremptoriamente a ser o aluno que eu quero que ele seja. Ele vai ser o aluno que ele quer. Entendeu? Porque ele sabe que naquilo que ele deseja ser, ele encontra espaço. Eu acho que a melhor representação deste aluno é aquela pessoa que está em todos os outdoors de Nova York no final de semana, chamada Anitta. Estava eu passando minhas férias em Nova York em 2020, agora antes da pandemia, aí eu chego na Times Square, um monitor maior do que o meu escritório inteiro, adivinha quem? Anitta. E Nova York inteira cantando e dançando com a Anitta. E, para sua surpresa, a Anitta é de Rocha Miranda e estudou na escola pública do início ao fim. Entendeu? E não vai me dizer que era um gênio, não, porque ela não queria nada. Gênio era ela mesma, entendeu? Porque mas reparem bem, o que a fez ser Anitta foi o fato dela usar a escola a seu favor. Ela não se tornou um sujeito da escola. Ela usou a escola para potencializar aquilo que ela queria fazer. Porque ela fez um curso de administração, técnico, né? Em administração. Ela pegou e usou aquilo tudo e virou a Anitta, um mito. Entendeu? Eu admiro imensamente a Anitta pelo fato, eu odeio a música dela, acho aquilo uma chatice. Mas eu acho que ela é a própria representação do jovem da escola pública contemporânea, aquele que sabe o que quer e o que faz. Entendeu? Se a gente perguntar assim, a escola é uma porcaria, porque não consegue formar bem o aluno, olha para as pessoas que vocês formaram, não do ponto de vista do que você esperava que ela fosse, mas daquilo em que ela de fato se tornou. Entendeu? Eu costumo sempre falar isso porque eu tive essa possibilidade de verificar, porque eu pegava os alunos das escolas públicas no colégio que eu dava aula. E conhecia os colegas que davam aula para eles no ensino fundamental, tanto no primário quanto no ensino fundamental 2. A imagem que eles tinham e passavam das crianças era a pior possível. Você vai pegar fulaninho? Não quer nada. Além de tudo, é uma peste, já matou 4 pessoas. Quando não matou, ele tortura. É o cão chupando manga, o outro vende droga, o outro... As imagens eram sempre as piores, entendeu? E não queriam nada. Mas ele vai para o noturno. O noturno pode mesmo, que era uma porcaria. Os moleques eram ótimos.
entendeu? No primeiro ano era um pouco cansativo, porque eles tinham que aprender a ouvir. Mas depois que eles aprendiam a ouvir, ninguém pegava. Olha, tem médicos formados, médicos oficiais das Forças Armadas, tem de tudo ali, entendeu? Assim, tipo, gente, por quê? Nunca se tornaram sujeitos que a escola queria, não. Mas eles tinham uma inteligência capaz de se apropriar do que a escola fazia para eles e usavam aquilo a seu favor. Ora, esse sujeito é revolucionário, né? Porque ele tem uma identidade muito própria. Ele sabe exatamente o que ele quer. O fato é que a gente não sabe aproveitar o que ele faz por si. Certo? Então, na verdade, o que a gente vai encontrar é um conjunto desses sujeitos sociais que vem se construindo no Brasil desde a fundação do país, no século XVI, passam por esse momento de profundo estranhamento no século XIX e, a partir das políticas de inclusão escolar no século XX, começaram a revolucionar as suas próprias vidas. Mas aí começa a parte triste. Por quê? A gente está dizendo de um povo que, historicamente, nasceu para viver segregado ali. Né? A classe dominante brasileira tinha aquelas pessoas, a mão de obra gratuita, aqueles que eles podiam explorar, podiam fazer o que quisessem com eles, porque eles não tinham respaldo algum. Quando essas pessoas começam a construir para si a sua identidade e começam a sair da escola requerendo esta identidade e o respeito à identidade fora dela, nos movimentos étnico-raciais, nos movimentos LGBT, nos movimentos de emancipação da própria mulher, que é um processo que começou há muitos anos atrás, ainda no século XIX, mas ele só tomou fôlego mesmo a partir dos anos 80, por conta desse movimento que a escola faz de tornar visível essas identidades. Ora, não deu outra. O asfalto se enfureceu, reagiu e começou a correr atrás. Em 1999, o Rio de Janeiro era o precursor de uma das políticas de educação básica mais revolucionárias de todo o planeta. Começou com um projeto muito simples, chamado Bloco Único, que previa tão somente que o aluno do ensino fundamental 1 não seria reprovado na alfabetização. Ele automaticamente iria para o segundo ano, ou seja, para o primeiro ano, saia do CA para o primeiro ano, e essa continuidade daria tempo para que ele pudesse resgatar a sua alfabetização. Na época já era um escândalo. Os professores diziam, mas eu não posso reprovar? Como é que eu vou manter o aluno quieto em sala? Então, repara, a reprovação não tinha nada a ver com o aprendizado ou não, era o controle. Entendeu? Era o controle de ficar quieto. Bom, isso já não dava mais do que ele ia ficar meio. E o professor alfabetizador, como bom alfabetizador, rapidamente percebeu que era por aí mesmo, e aí passou a ter a cultura no município, na rede municipal, de que o professor sempre pegaria a mesma turma nos 2 anos, para dar tempo de não dar ruptura no processo. Tranquilo. Não passou muito tempo, então, olha, vamos testar. Isso a gente em 96, por aí, 95, 96, vamos testar isso no ensino fundamental todo. E aí, não inventaram a reprovação automática, porque nunca houve reprovação automática. Aprovação automática, aliás. O que apareceu, a avaliação continuada. O que significa que eu não tenho barreira de reprovação no final do ano, mas eu continuo assistindo e acompanhando o aluno ao longo da formação dele. Portanto, eu teria que ter uma mobilidade muito grande, vou ter o tempo todo mexendo nas turmas para que a gente pudesse estar reunindo grupos que tivessem níveis de aprendizagem semelhantes. Está um trabalho enorme. Isso, numa rede com 1.400 escolas, não ia dar certo mesmo, porque não era operacional. Quer dizer, o projeto curricular ele andou muito tempo na frente da própria organicidade administrativa das escolas. E aí, os próprios professores passaram a fazer aquilo como se fosse aprovação automática mesmo. Ah, vai passar assim mesmo, não sabe nada, mas vai passar. Por quê? Porque ele não tinha continuidade no ano seguinte. Então, não é o projeto que está equivocado. É a execução do projeto que estava equivocado. Ainda assim,
Na passagem do século XX para o século XXI, ou seja, que é mais ou menos a época que o então prefeito recém-empossado Eduardo Paes estava entrando, né, no seu primeiro mandato, o que vai acontecer? Eu fiz um levantamento, já tinha aqueles estudos do IDEB, né, do índice de avaliação, lá aquele coisa dos índices de avaliação, e eu comecei a pegar, assim, se eu pegasse o IDEB das escolas de ensino fundamental 1, da escola primária, e pegasse, por exemplo, o desempenho das crianças no quarto ano, naquela época só ia até a quarta série, não tinha quinta ainda. Uma desgraça. Todas as avaliações da alfabetização eram horríveis, as notas eram péssimas. Assim, meu Deus, essa escola vai mal mesmo. Aí você pega e continua acompanhando na mesma CRE os desempenhos dos alunos no final da 8ª série. Olha, são os mesmos alunos, porque a mobilidade na rede municipal não é da rede para a rede privada, é da escola para a escola, e normalmente na mesma CRE. Entendeu? A maioria dos alunos tem mobilidade porque trocam de rua, trocam de bairro, mas ficam na mesma CRE, ou na mesma proximidade. Se você pegasse a mesma população no final da 8ª série, o desempenho era lá em cima. Onde se conclui que a tese de que se você deixasse o aluno se desenvolvendo a longo prazo, ele chegaria ao ponto, a tese era verdadeira. E por que ninguém acompanhava o aluno longitudinalmente? Só olhava um aluno pontualmente? Ora, porque, na verdade, o desejo era interditar o projeto. Entendeu? Não era um projeto que queria ver a qualidade do programa de formação. Era um programa que queria simplesmente testar. Olha como essa escola é ruim. Entendeu? Aí bota a meta em cima, coloca 1000 coisas em cima. Aí, na passagem, a secretaria passou a ter uma secretária cujo nome eu não falo. E, por favor, não falem, porque se falar, ela aparece. Entendeu? Outro dia estava na televisão falando, passei quase 2 horas com dor de estômago só de ter ouvido e visto. Meu Deus, é a entidade. Aí não deu tempo de desligar a televisão, eu fiquei quieto. Então ninguém fala o nome dela, todo mundo já sabe quem é aquela entidade que foi secretária de Educação na época de 2000 e pouco. Ela agora está na FGV baixando por lá. Deus que me perdoe. Mas enfim, quando ela entrou, qual era o projeto? Não é mais uma cultura de educação, é uma cultura de empresa. Entendeu? Primeira coisa que ela fez, acabou com o projeto, criou uma série de escolas ditas experimentais, as famosas, os projetos de aceleração, criou um ginásio carioca que abreviava a formação e dava para eles um mero diploma. Ó, vai arrumar um empreguinho aí, entendeu? Olha aquela educação do trabalho lá do século XIX, da educação para a República. Pois bem, a partir de então, os índices de evasão começaram a estourar imensamente. Ao mesmo tempo que o IDEB melhorava, né? Claro, se eu jogo quem não presta fora, o IDEB melhora, né? Qual é a melhor forma de melhorar a educação brasileira? Joga todo mundo que está reprovado, você mata. Entendeu? Porque os que sobrarem vão ser a nata, vai ficar um espetáculo. Mataram 30% dos alunos, que o índice de evasão continua sendo esse. E à medida que os índices de evasão aumentam, proporcionalmente os índices de violência entre os jovens e adolescentes aumentam na mesma proporção. Entendeu? Dos anos 2000 para cá, a quantidade de jovens que abandonaram a escola ou foram abandonados pela escola e ingressaram no movimento organizado do tráfico foi não, porque o tráfico não perde ninguém. Entendeu? O tráfico tem a sensibilidade de encaixar todo mundo nas suas próprias potencialidades. Quem não presta para nada vai ser soldado para morrer rápido, mas pelo menos está enquadrado, enquanto viver está empregado. A escola lá joga fora. Entendeu? Então, embaixo, o que acontece nesse momento não é um movimento da escola ou da entidade em favor de um grupo. Isso aconteceu porque o país queria. A sociedade carioca, o povo não queria uma escola que não fosse forte, que não fosse excludente. Que qual é o mérito de estar numa escola em que todo mundo se dá bem? Entendeu? Então, reparem, foi naquele momento que estava o sinal de que alguma coisa viria a acontecer nas últimas eleições que nós tivemos ao presidente.
entendeu? Porque o país deu sinal de que qualquer progresso na educação que leve a melhoria na qualidade de vida das pessoas e leve a sua redenção, ou seja, que dê a essas pessoas o direito à identidade, este projeto vai ser banido, entendeu? Porque as pessoas não podem ocupar os espaços que pertencem aos poucos iluminados da ciência. Porque aí, reparem, tal como no século XIX, o higienismo voltou, com outras falas, com outras roupas, está aí o tempo todo, entendeu? E aí vai um indivíduo imbecil, pega lá uma criança, que faz um único exame, por exemplo, de uma tomografia, e eu descobri que esta criança, que tem um problema neurovegetativo, todas as vezes que ele come batata frita com sal, ele tem esse comportamento, porque eu dei batata frita com sal para ele, e aí eu vi que mudou, olhem bem como mudou a coloração do cérebro dele na ressonância magnética. E eu fiz isso, é teste, isso é ciência. E você pergunta assim, e quantas crianças você testou que tiveram o mesmo comportamento e não comeram batata frita? E assim comeram batata frita e não comeram. Você teve um controle? Não, ele não fez nada disso, mas ele fala pela ciência. Então, por trás dessa pseudociência, tem o higienista do século XIX, com aquelas hipóteses que não tinham comprovação alguma, mas eram da ciência. Entendeu? Então, é esse indivíduo que está na base das nossas discussões hoje. Porque quando a gente fala em identidade e cidadania, quando a gente fala da relação entre escola e cidadania, eu acho que todos nós que somos professores temos isso como princípio. Entendeu? Todo o processo educacional passa pela identidade do sujeito. O problema é como é que a gente lida com um sujeito que tem um pseudodiscurso científico e que tenta, por mecanismos os mais espuros possíveis, desconstruir esse discurso. Esse é o problema que a gente vive hoje. Entendeu? O que mais eu tenho que falar? Bom, a escola está lá. A última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Esse problema que a gente está tendo aqui agora é diretamente relacionado a essa grande ambiguidade que existe no discurso das próprias políticas públicas. Porque está lá, desde a Constituição Brasileira, que está na LDB, que a educação é um direito universal de todas as crianças. A gente começou essa disciplina discutindo isso. Qual é o problema desta educação? Não está na lei. Não está nos programas, porque os programas todos são, a priori, relacionados e vocacionados para assegurar o direito universal à educação das crianças. O problema está no conceito de subjetivação do direito. Ou seja, o direito universal ele é um direito abstrato, eu sei que eu tenho, mas ele só se torna subjetivo quando eu tenho garantia de que aquele direito universal vai ser assegurado a mim. E eu terei como me apoderar dele. E o problema no Brasil é que para cada programa, para cada dispositivo legal que visa assegurar o direito universal, você encontra um contramovimento que tende a negar a subjetivação. E negar a subjetivação do direito universal à educação ou qualquer outro direito universal que está baseado justamente no princípio dos direitos universais do homem, quando você nega a subjetivação de um direito, é porque você nega, antes de tudo, a subjetividade humana daquela pessoa. Então, o problema é o fato de que, ao discutirmos educação e direito à educação, a gente tem que estar, ao mesmo tempo, discutindo qual é o nível de reconhecimento que nós temos com relação à pessoa que nós estamos trabalhando. Se nós nos colocamos na posição de quem vai assegurar o direito universal a alguém, desde que este alguém seja o que eu espero que ele seja, lamento, mas isso não é direito universal. Entendeu? Isto é o meu direito se impondo sobre o outro. Quando eu falo em direito universal à educação, é qual é a educação que o outro, a partir das suas virtudes, dos seus vocações e da sua identidade, depende de mim. Essa é a educação universal. Estamos longe disso, viu? Oh, estamos longe. A vantagem é que antes isso era um problema nosso. Coisa de Brasil. Gentalha mistureba. Agora é um problema mundial.
entendeu? Porque entre o século XX e o século XXI, essa diáspora internacional que acontece agora, né? Então, essa mobilização imensa, você tem uma transformação no cenário público em todas as nações, todas, especialmente as nações ditas desenvolvidas na Europa. Né? Você passeia por Paris, você jura de pé junto que está em qualquer lugar, menos na França, que ninguém fala português, ninguém fala francês. A quantidade de pessoas, de sujeitos que se mesclam dentro desses espaços é enorme. Hoje, a resposta que a sociedade, a cultura dominante tem dado a essas pessoas, sobretudo na Europa, é a rejeição. Aí você tem lá vozes de extrema-direita que querem acabar com os movimentos migratórios, começa a ter governos fascistas que vendem o fechamento das fronteiras, e o banimento de todos os imigrantes, essa coisa. Essa fase vai passar e na fase seguinte as pessoas vão falar, bom, e agora o que eu faço com eles? Sim, porque colocar na escola e negar o uso do véu não vai dar certo. Entendeu? Porque aquele véu não é à toa. Não é porque não botou o laque no cabelo. Aquele véu está ali por algum motivo. Portanto, privar uma criança ou um jovem de usar o véu na sala significa privá-lo da sua subjetividade. Entendeu? Então, enquanto essa escola francesa não aceitar o véu, eu lamento, mas não existe política de inclusão, nem lá, nem cá. E pensem, aqui também tem. Entendeu? Aqui se nega a criança a entrar de branco na escola porque não está no uniforme, mas era a religião dela, mas não pode. Tem que usar com o uniforme da escola. Não pode botar a camiseta? Não, não pode, porque essa calça não é da escola. No uniforme não diz que a calça tem que ser branca ou azul. Diz que tem que ter a camiseta da escola, mas aquela calça branca não pode porque é discriminatório. E assim vai, em vários outros momentos que a escola tem cada vez mais, para nossa surpresa, né, a escola pública tem tomado atitudes assim que chegam a surpreender, né, devido ao preconceito que está expresso nas pessoas. Por acaso morreu alguém? Estão soltando fogos? Não, não morreu porque senão tinha festa. Pena, e a sua outra aula? Não, hoje não tem. Ah, tá. Eu falei, hoje não tem. Hoje eu posso falar até as 11h30 da noite. Então tá ótimo. Mentira, eu estou acabando agora. Eu queria agora ouvir vocês, agora estou acabando, porque eu queria encerrar hoje essa questão do direito universal e a negação do sujeito à sua subjetivação.